A gente sabe que em Jigokuraku morre muito personagem, só que e o personagem principal, o Gabimaru? Você vai ter uma surpresa. E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te mostrar se o Gabimaru morreu em Jigokuraku, e parece uma pergunta bem fácil assim de responder, sim ou não. Mas e se eu te falar que aconteceu as duas coisas e a Sagiri também estava envolvida com isso tudo? Então fica até o final, porque esse foi um dos momentos que mais me impactou em Jigokuraku, que eu falei assim, mano, que é isso? E se você puder, se torne membro, que você vai estar ajudando muito com o meu trabalho para sempre continuar produzindo cada vez mais por aqui, e também você vai receber vários benefícios. Então quem já se tornou membro, muito obrigado. E se você não puder, já se inscreve aí com o sininho ativado para sempre estar recebendo vídeo novo de Jigokuraku por aqui. Valeu, gente! Gabimaru morreu? Galera, para você entender melhor tudo isso, a gente tem que falar do momento que isso aconteceu. E isso foi durante a luta do Gabimaru com o Lien dentro de um barco. E o Gabimaru pega o Lien desprevenido pelas costas e abraça ele para usar a técnica fogo astético, porque com esse ataque o Gabimaru pensou que ia derrotar o Lien. Só que não foi bem assim, o Lien não sofreu nenhum arranhão. E ainda por cima ele usa a técnica dele de arborificação no Gabimaru, que faz ele se transformar em um homem de flor. Ele passou pela arborificação, e vale lembrar que nesse estado o Gabimaru não está necessariamente 100% vivo, mas também não está 100% morto. E esse capítulo é finalizado com o Gabimaru arborificado no 119. Já no começo do 120, a gente vê o Jika num barco do lado de fora, da onde estava acontecendo toda a luta contra o Lien. E nesse ponto o Jika estava calculando todas as possibilidades de derrotar o Lien com a habilidade espacial dele. Só que ele não encontrou nenhuma possibilidade de vencer o Lien. Em todas ele ia morrer, era impossível. E foi por causa disso que o Jika ficou no barco do lado de fora. Ele até comenta que mesmo que todos eles enfrentassem o Lien 10.000 vezes, eles perderiam. Mas dentro do barco do Lien, depois de tudo isso acontecer, do Gabimaru ser arborificado, do Lien ter matado o Kyomaru e a Izusu, a Sagiri estava se sentindo muito fraca por não poder fazer nada, por não conseguir proteger os aliados dela. Só que ela olha pro Gabimaru arborificado e vem um flashback na cabeça dela do Gabimaru dizendo que ela era forte, mais forte até que ele. Mas o Shugen aparece na frente da Sagiri todo arrebentado, dizendo para ela sair do barco porque o Gabimaru já tinha morrido e ela não estava em condições para lutar. O Shugen estava dizendo para Sagiri que depois de tantas mortes que ela presenciou, ela tinha perdido a determinação e o que sobrou nela foi só dúvida. E o Shugen continua falando que ela era a única herdeira do clã Yamada e era alguém que o clã não podia perder. E o Shugen começa a destacar a diferença deles dois naquele momento, dizendo que todos os machucados que ele recebeu podia ter acabado com um homem comum, e mesmo assim ele só sentiu uma pequena dor. O Shugen continua dizendo que ele já não tinha nenhuma humanidade, mas mesmo assim ele não tinha nenhum arrependimento, porque ele era um samurai, e esse era o dever dele sem nenhuma dúvida. E mais uma vez o Shugen manda a Sagiri retornar e chamar o Jika para eles saírem dali. E nesse momento a Sagiri olha para o Shugen, que estava exalando um tal brutal, e ela começa a ter outro flashback do passado, quando o Shugen parabenizou ela por ter recebido uma classificação no clã Yamada. E o Shugen estava bem orgulhoso, dizendo que ela merecia aquilo. E a Sagiri começa a perguntar para o Shugen que aquelas pessoas que não tem dúvida não existem então, mas se elas não existirem, essas pessoas iam precisar remover essa dúvida para ser forte. Mas a Sagiri continua falando que ela já tinha enfrentado várias vezes essa dúvida, e tanto a determinação que ela tinha quanto a dúvida, essas duas partes estavam dentro de pessoas fortes, e se abandonar essa dúvida faz parte do caminho de um samurai, então ela disse que não era uma samurai. Ela não queria deixar essa parte dela para trás, porque isso é o que ela é, uma pessoa que tem dúvida e a determinação juntas. E o Shugen olha para Sagiri e tem uma sensação diferente, não tinha nenhuma intensidade nela, mas também não tinha nenhuma tranquilidade. E esse capítulo acaba com a Sagiri observando o Gabimaru arborificado. O capítulo 121 começa com outro flashback, onde o chefe da vila do Gabimaru estava apresentando a 8ª filha dele para o Gabimaru e dando ela para se casar com ele. E depois tem outro flashback mais pra frente, mostrando a vida deles dois juntos, e o Gabimaru dizendo que queria ser mais aberto com a Yui,
porque no passado ele não se sentia qualificado para viver uma vida normal. Mas a Yui responde que não é porque o Gabimaru fez coisas erradas antes que ele não possa buscar o senso da normalidade, e só pelo Gabimaru tá pensando nisso e tá arrependido, ele pode achar a normalidade de volta. E tudo isso que aconteceu não passou de uma memória do Gabimaru que estava arborificado, e na cabeça do Gabimaru ele pensa que tinha que aceitar ele mesmo e assim se livrar desse fardo e seguir em frente. Mas na mesma hora desses pensamentos do Gabimaru, vem a Sagiri segurando uma espada e dizendo que ele tinha que viver e aceitar esse fardo. E num corte, a Sagiri corta o Gabimaru e, para surpresa de todo mundo, o Gabimaru não tinha mais nenhuma flor no corpo dele. E o Gabimaru olha para a cabeça dele no chão e fica confuso, e a Sagiri aparece falando: "Você voltou, Gabimaru." E foi aí que a Sagiri explicou tudo o que tinha acontecido. Ela disse que a arborificação não ia parar, então ela teve que fazer medidas drásticas. Ela cortou todas as partes do Gabimaru, que as raízes tinham se aprofundado mais, enquanto ela pressionava o tandem dela ao tandem do Gabimaru, para assim ativar a conexão restaurativa, o Tao restaurativo. E galera, antes de continuar, eu queria explicar como funciona esse negócio aqui, porque na luta do Gabimaru com o Lan, o Gabimaru meio que pegou uma flor que tinha um ferrão na ponta e injetou o tanque que tinha nela nele mesmo. E isso deu pro Gabimaru o Tao da flor, que ele conseguiu controlar. Só que depois que o Lin arborificou ele, o Gabimaru não conseguiu controlar o Tao da flor dele, o caminho do meio. Ele já estava meio que aceitando a morte dele. E foi aí que as raízes das flores começaram a entrar no corpo dele, e com isso fica impossível de reverter a arborificação, e a única escapatória era que alguém cortasse as raízes das flores, que estavam nas partes mais profundas do corpo, e ao mesmo tempo ter a conexão do Tao restaurativo, porque nesse momento o Tao do Gabimaru estava fraco, porque ele já estava aceitando a morte, mas com o Tao restaurativo da Sagiri, isso aumentou o Tao do Gabimaru, e com isso ele conseguiu liberar a habilidade que o Tao da flor dá, que é o de restauração, que é essa habilidade que os Tensen usam quando eles são atacados e eles se restauram. E com essa conexão do Tao restaurativo da Sagiri com a habilidade do Tao da flor do Gabimaru, já que o Tao dele estava um pouco mais forte por causa da Sagiri, então o Gabimaru podia usar essa habilidade restaurativa dele e meio que nascer de novo, de dentro pra fora. E depois dessa explicação, o Gabimaru fica surpreso com a Sagiri, agradecendo ela por ela ter quebrado a determinação dele de aceitar a morte e puxou ele pra dúvida novamente, e esse foi um dos motivos da restauração do corpo ser tão rápida. E até a Sagiri brincou com o Gabimaru, dizendo que tinha conseguido executar o trabalho dela, de executar ele, e foi assim que o Gabimaru sobreviveu da morte e eles já estavam prontos para o segundo round contra o Lien. Beleza, gente? Comenta aí embaixo qual foi sua reação depois de ter descoberto que o Gabimaru meio que se transformou em um novo Gabimaru. E se você leu um mangá e chegou nessa parte, comenta aí qual foi sua reação também, porque tipo, a minha mente nessa parte aqui, nessa hora que aconteceu isso, mano, foi a loucura, foi muito louco. Mas comenta aí, e se você for novo aqui e gosta de Jigokuraku, se inscreve com o sininho ativado pra sempre estar recebendo vídeo novo por aqui. A gente tá soltando muita coisa sobre Jigokuraku, então é tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera, valeu, fui!